Bem-vindos à nossa próxima aula. Nesta segunda aula deste nível 2, nós tivemos a dar os filtros de vista e agora vamos perceber onde é que vamos gravar estes filtros de vista. Porque nós estamos aqui a trabalhar neste mapa de projeto, Project Map, e aqui nós estamos a trabalhar, estamos a pôr um certo tipo de vista, como a fazer os filtros todos que eu quero, mas ele não vai gravar. A única coisa que ele assume é sempre o último filtro que vocês aplicaram. Se eu mudar para outro piso, para o piso de cima, aqui do lado direito, no Project Map, ele fica com esse filtro, só se vocês mudarem, ele não grava nada. E para gravar eu tenho que entrar aqui no mapa de vistas. Reparem que ele até está azul. Não baralhem, porque aqui eu vou gravar os meus filtros de visualização. Então no primeiro eu edito, trabalho, vejo como fica, volto a mudar os filtros, não gravo nada, e no segundo já vou gravar. Como podem ver, eu tenho várias apresentações aqui. Por exemplo, aqui nas plantas de pavimento eu tenho piso 0, piso 1, nas plantas de teto piso 0, piso 1 na mesma, estruturais piso 0, piso 1, ou seja, vocês veem que se repete os pisos, e no primeiro não, só tenho um piso 0 e um piso 1. Aqui temos porque é consoante as apresentações. E aqui sim eu vou gravar. Eu aqui, se entrar neste mais estrutural, eu tenho este filtro, ele fica guardado, mas se entrarem se mudarem aqui, tenho que gravar aqui em baixo, em novo, porque senão ele não guarda. E assim, aplicarem o filtro e gravarem, ele fica aqui guardado e eu posso depois cá voltar. Vamos passar agora a configurações iniciais quando iniciam um projeto. Aqui vocês podem ver a localização de projeto. Como é que podem vir aqui a opções, preferências de projeto, e vêm a unidades de trabalho. Aqui convém definir em que unidades é que vocês estão a trabalhar. Por exemplo, aqui nós trabalhamos em metros, podem pôr as casas decimais que querem visualizar. Normalmente, por norma, usa-se 3. Depois, relativamente à unidade de áreas, aqui também podem deixar assim, com 2 unidades. Eu vou pôr 3 também. E aqui tem os volumes, metro cúbico, tem o ângulo, as unidades dos ângulos. Eu posso deixar assim ou assim. Vocês, à medida que vão mudando, veem que ele vai mostrando como é que vai representar. Aqui os layouts, as unidades também estão em metros. Vou deixar assim. E estas definições de unidades têm a ver com o vosso projeto, mas não têm a ver com as cotas. As cotas vocês têm que definir no outro lado. As cotas. Então vou dar o OK e vocês desta forma definem. Ou seja, se eu tenho metros, eu quando vou pôr uma parede, clico num ponto ali. Se eu escrever 10, são 10 metros. Eu já defini as minhas unidades. Portanto, esta é as unidades de medição. Depois também posso vir aqui a opções, ainda, preferências de projeto. E agora eu venho aqui, vou localizar o meu projeto. Aqui, definições de localização. Aqui em baixo, 2 dedos, abro. Aqui vocês podem pôr o nome do projeto. Se vocês tiverem aqui um globo, abrem e certifiquem-se que ele já está inserido no programa, e aí procurem a localização geográfica. Ou então posso inserir aqui a longitude e a latitude que aparece no Google Maps. Posso inserir à mão, posso inserir a altitude, se vocês precisarem dessa informação. Ou então aqui, reparem, estes dados podem inserir e certifiquem-se se podem inserir aqui no globo. Depois tenho aqui a definição do norte. Aqui também podem escolher. Ou então, vocês podem também pôr o norte manualmente. Como é que eu faço isso? Apago isto. Primeiro tenho que ir aqui a objetos, porque o símbolo do norte está inserido em objetos. Então vou aqui pesquisar norte.
reparem, se o vosso programa está em inglês, tem que escrever em inglês. Ele pode não encontrar por causa disso. Eu vou pôr norte em inglês, ele apareceu aqui, porque o meu está em inglês. Se não ponham, podem pôr em português, experimentem os dois. Eu tenho estas opções, eu vou escolher, pode ser esta. Vou ver qual é a melhor. Eu posso escolher esta aqui. Eu vou adicioná-la já nos favoritos. Norte, aqui na estrelinha, novo, cá em baixo. E já tenho aqui. Agora, quando for aos meus objetos, na setinha aqui, da lateral, ele já está aqui. Aciono e posso clicar então num ponto. E se eu quiser, posso rodar. Ou faço Ctrl E e pico num ponto e pico no segundo ponto, que é o que eu vou rodar, e eu vou atribuir os ângulos. Portanto, ou inserem, pode ser 20, e ele roda. Vocês têm que ver no mapa para onde é que está realmente o vosso norte e conseguem rodar consoante a orientação real. Desta forma, inserem manualmente. Agora aqui, se fizerem Ctrl T, vocês têm aqui algumas definições das setinhas, das cores, também podem editar. Se eu quiser que a setinha siga a orientação do norte, tenho que acionar aqui as configurações de representação, as espessuras de linha. Aqui vocês são opções que podem editar. O tamanho, vou dar um OK e está. Depois, outra questão aqui muito importante, quando vocês começarem a trabalhar, a atribuição de pisos. Nós para iniciarmos a desenhar, temos que inicialmente atribuir: este é o meu piso 0, está a esta cota, este é o meu piso 1, está a esta, elas são diferentes, e nós temos que atribuir essas medidas. Como é que eu vou fazer? Ou seja, é o chamado stories no Archicad, os níveis. Então aqui do nosso lado direito tenho aqui stories e tenho aqui piso 1, 0, piso 1, piso 2. Eu aqui, se vier do botão do lado direito, venho aos settings, às propriedades dos níveis, e aparece esta tabela. Eu vou ter que inicialmente criar os pisos com as alturas que eu quero dar, porque o Archicad não vem nada disso. Portanto, eu aqui, ele normalmente até não vem com nenhum, e eu vou atribuir. Por exemplo, eu tenho aqui o piso 0, posso fazer isto como está originalmente. Eu tenho aqui um nível, portanto este nível vai da cota 0 e está com 3 metros de altura. Tudo bem, 0 aqui na elevação, e a altura do próximo está a 3 metros. Agora eu vou inserir um novo piso. Aqui, inserir por cima, eu vou criar piso 1. E aqui, como podem ver, ele automaticamente foi buscar os 3 metros daqui, que ele está, é o nível onde inicia, e aqui ele atribui 3 metros, mas podem pôr o piso 1, eu quero que ele tenha 2,70 metros. Não, eu vou pôr 3,20 metros. Tá. Portanto, esta é a altura que o meu piso 1 vai ter. Ele vai iniciar a 3 metros do meu nível 0 e vai até aos 3,20 metros. É mais um nível que eu adicionei. É aqui que eu vou desenhar o meu piso 1. Vou inserir outro. Ele tem mais um piso 2. Vou escrever. Insert cá em baixo, inserir novo, e escrevo piso 2. Podem ver que a primeira elevação ele vai sempre, basicamente automático. Ele vem buscar a referência aqui ao fim do outro nível, que é quando inicia o próximo. Pronto, aqui ele preencheu automático, está certo, vou deixar estar, mas a altura eu posso estar o que quiser. Eu já quero esta altura com 2,70 metros, por exemplo. Está feito. E agora vou inserir outro, aqui em baixo, inserir, que é a minha cobertura. Posso escrever. Tá, tenho os meus níveis de piso feitos e posso inserir um abaixo, que pode ser aqui. Podem apagar. Se eu clicar aqui o cursor, eu vou inserir abaixo aqui.
E ele insere o -1. Posso pôr garagens. Piso -1. E aqui ele pode ficar com 2,70 m. Ou seja, o primeiro ele foi buscar então ao de cima, que é o topo do meu -1, porque eu agora estou a descer. E a minha base nós atribuímos a que quisermos. Podemos atribuir mais um. Insert below, piso -2. Escrevam. Piso -2. Lá está. Esta primeira medida. Vocês podem ver, ele foi buscá-la. Está certa, não vou mexer. Mas aqui posso atribuir o valor 3 metros. O que eu quiser. A altura pode ser a que vocês quiserem. Os níveis ele vai buscar sempre aos anteriores. Que é em baixo ou em cima. E assim crio os meus níveis. Vou fazer OK e vocês reparem, quando eu der o OK, aqui, do lado direito da barra do Project Map, ele vai atribuir então estes pisos todos que eu criei. Ora, reparem. Vou dar o OK. Ele diz que deletei alguns níveis, que é importante porque vocês apagarem alguns níveis, vocês perdem tudo o que está lá desenhado, algum dos níveis. Portanto, tenham cuidado. Eu vou apagar na mesma e então, viram? Ele criou estes pisos todos. E agora eu vou desenhar piso 0, faço os meus desenhos, piso 1 já vou fazer desenhos referentes ao piso 1, ou seja, eu tenho que me deslocar para o nível onde eu estou a trabalhar. Não se esqueçam de mudar aqui do lado direito para o nível que vocês estão. Agora, imaginem que eu tenho entre o piso 0, no meu piso, entre o piso 0 e o piso 1, eu tenho um piso, ou seja, ele não inicia na cota 0, ele inicia na cota 1, está mais acima. Como é que eu vou fazer? Vocês aí têm que ter atenção, por exemplo, quando fizerem aqui uma laje, portanto, eu vou para o piso 0, vou fazer aqui uma laje, aqui, mete geometria com 2 pontos, tenho aqui a laje. Agora, quando entram nessa laje, vou fazer Ctrl, selecione e Ctrl T para entrar nas propriedades. Reparem que este nível é importante, porque eu estou no nível 0 e ela vai estar à cota 0, a distância 0 do meu nível 0. Se esta laje estiver a 1 metro, se estiver mais acima, eu aqui vou atribuir 1 metro. Ponho 1. Vou-lhe dar o OK. E ele então aqui já vai estar a 1 metro de altura. Vou fazer aqui outra laje. Esta, quando vocês fazem inicialmente, está sempre ao piso 0. Mas confirmem. Portanto, esta está ao piso 0, aquela está ao piso 1. E vamos ver em 3D como é que fica. Como podem ver, uma está mais alta que a outra. Eu tenho um piso superior. Portanto, tenham atenção a esses níveis. Eu vou voltar às propriedades. E paredes e tudo, vocês vejam sempre por que cota é que está a iniciar o vosso elemento de arquitetura. Por exemplo, se eu tenho esta laje a nível 0, onde ela inicia, a base está a nível 0, e eu vou fazer as paredes, vejam a que nível, para elas estarem juntas. Portanto, é muito importante terem os pisos bem definidos, não se esquecerem de mudar e atribuírem as alturas corretas. Vejam se há pisos entre vários níveis.